Então eu chamo ao palco Júlia Couto. Eu não tenho o currículo da Júlia, mas ela foi minha colega de doutorado, então ela é doutora. E ela vai fazer a apresentação, ela é líder de engenharia de integração na NoHarm, e ela vai fazer a apresentação de Machine Learning, e eu vou ser o passador de slides da Júlia. Ela vai fazer assim, e eu passo. Bom dia, pessoal. Então, como o Henrique falou, né, sou doutora em Ciência da Computação pela PUC, pela Universidade de Newcastle, na Inglaterra. Meu doutorado foi sobre integração automatizada de dados em data lakes baseados no Hadoop. Por isso, na NoHarm, eu sou líder do time de integração de dados. Como o Henrique comentou, né, na NoHarm a gente nasceu da pesquisa científica, né, a Ana, o Henrique trabalhando com pesquisa, e o Henrique foi agregando alguns colegas, alguns amigos, né? Então, como ele comenta, nós somos metade doutores e a outra metade é ninja, porque a gente faz bastante coisa, a gente atende mais de 150 instituições com uma equipe de menos de 20 pessoas, né? Então, a gente tem um time extremamente qualificado. Então, para começar a falar sobre Machine Learning, pode passar para o próximo slide, por favor. Eu vou trazer sobre 3 cases que a gente utiliza Machine Learning na NoHarm. O primeiro é sobre predição de substâncias, vou falar também sobre outros 2 no final. Esse artigo, então, a gente desenvolveu um artigo científico, muita coisa na NoHarm, a gente trabalha com início na pesquisa científica e aplica na aplicação posteriormente, né? Então, esse aqui é um artigo que eu vou apresentar no próximo mês em Amsterdã, na conferência IntelliSys. A gente desenvolveu com o pessoal da integração, mais o Celso e o Felipe e mais alguém também, né, que ajudou a gente. Foi uma equipe bem grande trabalhando nisso. Pode passar? Então, qual é o problema que a gente estava tratando na atribuição de substâncias, né? Essa imagem está meio ruim. Mas na NoHarm a gente tem um cadastro de substâncias e cada vez que a gente recebe um novo hospital, a gente precisa dizer para cada um daqueles medicamentos qual é a substância que é relacionada na NoHarm, né? Então, a gente tinha um processo bem manual, onde para cada um dos medicamentos, a gente tinha que pegar a lista do medicamento, atribuir a substância manualmente, pesquisa a substância, atribui e salva. Pesquisa a substância, atribui e salva. E a gente teve clientes com mais de 1.000 medicamentos para fazer isso, né? Então, é muito difícil de fazer, mas a gente tem o Celso que fazia isso para a gente, né? De forma muito... o Celso ele gosta muito de trabalhar na NoHarm, mas a gente pensou, pô, é um trabalho muito difícil para ele que a gente pode facilitar, né? Então, a gente pensou que esse processo podia ser facilitado usando o uso de IA, porque ele consumia muito tempo, né? Imagina que o Celso levava, às vezes, 1 semana fazendo atribuição de substâncias. Além disso, é um processo que ele é propenso a erro, porque se ele seleciona a substância incorreta, isso pode causar uma configuração incorreta no sistema, que pode levar a indicações de interações incorretas, né? Então, além disso, também não era escalável. Cada vez que entrava um hospital, tem que fazer toda essa reconfiguração, né? Então, a gente começou a trabalhar nesse projeto para melhorar esse processo da farmácia clínica. Mas, não sei aqui, né? Todo mundo, as pessoas que conhecem a NoHarm, por que é importante a gente ter essa substância vinculada corretamente ao medicamento? Alguém sabe dizer? A cara da Ana. Menos a Ana. Vocês sabem por que é importante que seja atrelado corretamente? Alguém? Não? É Tati? Voluntária? Então, tá, pessoal, eu vou responder. Pode passar para o próximo. Porque todos os alertas que a gente tem na NoHarm, eles são baseados nessa atribuição da substância ao medicamento, né? Por exemplo, duplicidade medicamentosa, duplicidade terapêutica, a interação entre os medicamentos, incompatibilidade. Todos os alertas que a gente tem, eles são baseados
nessa configuração da substância e suas interações, né? Então, é uma configuração bem importante, bem trabalhosa e bem crítica também para o funcionamento de todo o sistema. Então, nossa motivação principal, né? Reduzir o trabalho do Celso, que a gente gosta muito dele, né? E também trazer mais segurança, né? Dizendo que a gente vai consegue reduzir os erros se a gente conseguir uma atribuição 100% correta dessa substância ao medicamento, né? Simplifica as operações da farmácia, reduzindo o tempo gasto nesse processo de curadoria. E a gente também consegue, então, aumentar, melhorar os resultados do paciente, né, na medida que a gente remove mais, ou que a gente reduz essa barreira de trazer a atribuição correta das substâncias. Então, nesse artigo científico, a gente fez experimentos com 3 tipos de IA para verificar, a gente queria saber qual que seria o melhor para o nosso objetivo, né, de atribuir a substância ao medicamento. Então, a gente fez experimentos com machine learning, algoritmos clássicos como regressão logística e extra trees. E a gente também fez experimentos com modelos de linguagem, né, language models, com o Bertinbal Base, na verdade, fine tunado para o português brasileiro, e com Large Language Model, que é o GPT, que hoje é bastante usado, né, esses modelos de linguagem grande, a gente já está bem acessível ao público, né. Então, para trabalhar com IA, a gente sabe que a gente precisa de um conjunto de dados massivo, né? No caso, a gente então tinha todos os cadastros de medicamentos de mais de 150 esquemas de bancos de dados, né? Onde a gente buscou substâncias que tinham pelo menos 10 medicamentos associados nesses hospitais todos, né? Então, a gente ficou com um conjunto de dados de mais de 77 mil amostras, né, de medicamentos associados às substâncias. E as nossas classes de substâncias, então, 1.050 classes, ou seja, 77 mil medicamentos associados àquelas 1.050 classes. Aí, para os experimentos, a gente usou uma técnica de divisão, conjunto de treinamento, validação e testes, né? E ali a gente tem alguns exemplos das substâncias mais comuns nesse conjunto de dados, né? Então, a solução salina era a substância mais comum, mais de 1.000 exemplos. Então, ele ia acertar muito a solução salina, né? O soro-glicosado também. Esses, então, seriam os exemplos com as substâncias, né, que tinham mais exemplos. Ou seja, sempre que a gente tem mais exemplos, a gente tem uma maior probabilidade de acertar a predição dessa substância para esse medicamento, né? Da mesma forma, aqueles medicamentos que tinham apenas 10, pode ser que ocorra mais erro na hora da predição, né? Então, começando aqui com os experimentos de machine learning, eles foram executados pelo Arthur. Acho que o Arthur não veio. Mas, enfim, o Arthur, então, fez experimentos com algoritmos clássicos, como Random Forest, Extra Trees, KNN e regressão logística. E ele fez isso usando a infraestrutura do Google Cloud, né, Colab. E a gente utilizou uma métrica de avaliação de modelos, que é o F1 Score, né? Então, esses exemplos, o Extra Trees teve o melhor resultado dessa métrica de F1 Score, que foi 91,64, e um modelo de 3,86 mega foi a regressão logística, né? Então, é um modelo pequeno. Então, os próximos experimentos foram com Language Model, com o Bertinbal Base fine tunado para o português brasileiro, né? Também usando a infraestrutura da Google, né? Google Cloud GPU. Aqui a gente teve a melhor métrica, né? O melhor resultado da métrica de F1 Score, que foi 97,02. Mas a gente teve um modelo com um tamanho maior também. E, por fim, os resultados dos experimentos com LLM, né, onde, acho que foi a Débora, né, que realizou os experimentos utilizando o GPT-4. Então, esses experimentos ela dividiu em 2 fases, que era a geração
e avaliação. Então, primeiro gerava, né, as substâncias para o conjunto de dados e depois avaliava para verificar quais acertou e quais errou. E aqui também a gente teve a colaboração do Felipe, que é um médico, que então ele pegou todos os resultados, a gente separou numa tabela para ele, a gente mandou os resultados para que ele avaliasse se realmente fazia sentido, né, e se realmente estava com a acurácia, com os resultados de métricas que a gente havia indicado. Então, nessa revisão manual, ele verificou os acertos mesmo, né? Aqui a gente não consegue identificar o tamanho do modelo, mas teve uma métrica muito boa também, de 92,84%. Aqui, então, eu trago uma tabela comparativa, né, dos resultados, onde a gente vê que o melhor F1 foi o do Bertimbau, e a regressão logística foi o menor e mais barato modelo. Por isso, a gente usa hoje regressão logística em produção, né? Teve resultados muito bons e com um custo baixo e um tamanho menor também, né? E o GPT-4 foi o mais caro de todos. Porque tem custo, né? Se a gente precisa armazenar na Amazon, tem alguns custos, né, que a gente precisa para rodar os algoritmos. Então, é bem importante para a gente, que é uma ONG, economizar dinheiro, né? E, por fim, então, a gente fez uma avaliação com um especialista, que era o Celso, que fazia... O Celso era a pessoa que fazia atribuição manual, né? Então, a gente pediu para ele para fazer uma comparação de como que funcionaria o processo antes e depois. E a gente mensurou esse tempo, então, né? Quanto tempo ele utilizava para fazer o mesmo processo para um dataset de 300 medicamentos manualmente e quanto tempo utilizando o IA. E daí ele nos reportou que com o IA ele fazia o mesmo processo em 33% do tempo. E ele ainda adicionou que é 33% porque eu rodei o algoritmo, olhei, só que tinha alguns que eram muitos, na verdade, para o dataset que a gente passou para ele, que eram medicamentos com nome comercial, que nem ele sabia se o algoritmo estava certo ou não, né? Então, para ter certeza que os resultados eram ok, ele foi para a internet para revisar se realmente batia, né, a predição com a substância relacionada ao medicamento. Ele disse, se fosse um conjunto de dados mais padrão, né, que é baseado na substância, ficaria mais fácil para mim, porque eu só olharia e diria, realmente é esse, check, passaria, né? Mas, ainda assim, reduzimos o tempo dele reduzimos 66% do tempo que ele usaria para fazer a mesma tarefa, né? E também a taxa de erro do modelo identificada por ele, né, foi inferior a 5%. Né? Então, conferindo, revisando na internet, ele verificou que as indicações erradas eram menos do que 5%. Aqui tem, então, um exemplo da tela, né, com 3 medicamentos, e a gente indica também ali, o primeiro lá, vinpocetina, mas ele atribuiu a substância linagliptina. Mas a gente está dizendo que a certeza é em torno de 10%. Né? Então, se a gente está dizendo que a certeza é baixa do resultado, essa é um exemplo que ele vai revisar. Né? Ele pode pegar, então, por exemplo, os que têm acurácia inferior a 50%, eu vou revisar. Os que for superior a 60%, 70%, eu vou olhar muito rapidamente, porque ele tem quase certeza de que essa é a substância correta. Né? Então, aqui tem o exemplo da tela de onde ele fez essa revisão, né, que a gente comentou. Dúvida? O Rafael tem um monte de dúvida. Eu ia perguntar o que era o coste ali mesmo. Qual? Tem um coste ali de custo de medicamento?
Sim, o custo do medicamento. A gente traz o custo também para a questão de relatórios de farmacoeconomia. Quando a farmacêutica ela indica a suspensão de um medicamento e essa suspensão, o prescritor concorda que esse medicamento tem que ser suspenso, por exemplo, o paciente tem um medicamento que vai ser prescrito por 7 dias. No segundo dia, a farmacêutica indica a suspensão desse medicamento. Então, quando ela indica essa suspensão, tem 5 dias de medicamento que ela economizou para o hospital, né? Além de, claro, a questão da melhora do cuidado do paciente, porque ela indicou por algum motivo que poderia prejudicar o paciente ou por estava sendo desnecessário, né? Então, a gente traz o custo para poder fazer essa questão de informar nos relatórios de farmacoeconomia qual que é a economia gerada com cada intervenção farmacêutica. Obrigada pela pergunta. Então, as nossas conclusões, né, sobre esse estudo de comparação de técnicas de Machine Learning, Language Model e Large Language Model para atribuição de substâncias, né? A gente conseguiu chegar à conclusão de que sim, a IA otimiza a atribuição de substâncias. A gente escolheu, então, com base em todos esses experimentos, o algoritmo de Machine Learning de regressão logística, por ser mais barato e ter uma acurácia e ter métricas que eram muito boas, traziam resultados muito bons, embora o Bertin-Bau tivesse apresentado a maior acurácia, né? E, então, os testes com a atribuição de substâncias usando IA mostrou que trouxe agilidade e também segurança para o paciente, né? E agilidade para o processo de curadoria. Sobre predição de substância, é isso? Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Pode falar, fica à vontade. Não tem, porque isso a gente identificava que era manual. Muitas vezes a farmacêutica identificava e indicava para a gente, olha, essa interação aqui está incorreta. E daí a gente iria ver e, no fim, era porque estava atribuído com a substância incorreta, né? Muitas vezes eu acho que a farmacêutica consegue fazer esse ajuste também, mas acho que a gente não tem uma métrica sobre isso, né? Sobre quantos estavam incorretos. Isso, porque ela chegaria uma prescrição dizendo que existe uma interação entre 2 itens, que ela olha e diz essa interação está estranha, e ela consultava a gente, o nosso suporte, para entender por que a gente estava mostrando aquele alerta, né? E daí a gente identificava que eram por causa de erro na atribuição. Até uma contribuição em relação ao uso desse algoritmo, né? A gente também usa uma parte bem interessante para o processo da farmácia, que é quando o hospital tem não padronizado o medicamento do paciente que está descrito na observação. Então, tem muitos processos que são assim. E sem essa funcionalidade, a gente não consegue, sem esse modelo, né, a gente não conseguiria já atribuir automaticamente a substância relacionada com esse medicamento descrito na observação. No caso dos medicamentos que são estruturados, né, que tem o seu código, a gente faz esse setup inicial de todos os hospitais. Então, a gente já atribui essa substância. Mas para esses medicamentos em que é usada a observação escrita por um médico, né, a gente tem que atribuir de uma forma mais ágil, né, essa substância para que já dê os alertas de interações medicamentosas e tudo mais. Então, esse modelo permitiu que a gente já fizesse essa atribuição automática. Claro que vai ter o erro, mas a farmacêutica tem a liberdade de configurar, alterar essa configuração. Mas isso já traz um alerta mais rápido, né, para agilizar esse processo. Obrigada. Sim, a pergunta é sobre os medicamentos que têm grafia muito parecida, né? Se a gente notou alguma diferença nos resultados do algoritmo e como que a gente trabalha em relação a essa questão. Então, a gente sabe, às vezes, é uma letra que é diferente, né? E uma letra muda tudo, né, na questão dos medicamentos. O que a gente trabalhou, então, foi essas 1.050 classes de substâncias, e a gente tentou identificar que, pelo menos, elas tivessem 10 exemplos para cada uma dessas 1.050 classes. Então,
realmente a gente não chegou a fazer algum estudo ou alguma entrevista com o Celso para ver se ele notou alguma diferença na correção ou em quais que ele estava errando, né? Se era realmente nesses que tem somente uma letra, é provável que possa ser, né? Que o erro ocorra mais nesses medicamentos que têm a grafia muito semelhante. Mas é até um estudo interessante assim, para a gente fazer no futuro, pegar quais que está errado e tentar identificar quais são os padrões, né? Por que ele está errando esses. Assim. A gente sabe também que o erro vai acontecer mais nesses medicamentos que ele não aprendeu muito, ou seja, medicamentos muito raros, né? Substâncias que tinham menos de 10 exemplos no nosso banco de dados. Né? Então, esses realmente vai errar com bastante probabilidade, né? Mas é um estudo interessante para a gente saber pegar esse conjunto dos erros e tentar analisar se tem algum indício de que os erros foram por causa de grafia semelhante. Obrigada pela contribuição. Mais alguém tem alguma pergunta? Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria saber se vocês já estão usando a OBM como referência para essa caracterização aí do padrão, né, de nomes de medicamentos. E qual é a referência que vocês utilizam para calcular o preço? Qual o banco de dados de preço que vocês usam como referência? Certo. Quanto ao preço, eu vou falar. Quanto à referência, perguntar para a Ana, que vou repetir a pergunta. Quanto ao preço, a gente utiliza o custo médio do hospital. Cada hospital, então, tem um custo médio de compra do medicamento, que é fechado no estoque. Né? Todos os hospitais têm os fechamentos mensais, quando faz as compras de medicamentos, entra por diversos valores, diversas quantidades, diversos fornecedores, mas eles fecham para cada medicamento o custo médio. Então, a gente utiliza o custo médio de aquisição. Ela perguntou, talvez a Ana possa colaborar, qual que é a fonte para o dataset de substâncias e suas interações. Assim, são artigos científicos, né? A fonte, tu diz só da substância, Agnes? Não, a gente usou o SNOMED CT como referência, mas a gente foi incluindo as substâncias de acordo com os clientes, né? Então a gente vai criando as substâncias novas de acordo com os clientes que vão entrando. Então a variação, né, da substância, a gente não inclui todas as substâncias existentes no mundo, né? A gente vai incluindo de acordo com os clientes. E a nossa forma, foi própria, assim. A gente foi criando de acordo com a descrição, porque a gente teria que colocar dentro do nome da substância facilitar para quem está fazendo esse trabalho de atribuição. Porque, às vezes, o hospital descreve de uma forma, né, que não é o mais adequado, assim, e isso dificulta. Então, às vezes, a gente tem que colocar mais de um nome para a mesma substância, descritas de formas semelhantes aos clientes, para que facilite o trabalho de atribuição daquela substância ao medicamento comercial ou mesmo genérico. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Agnes. Tá. Obrigada, Ana. Obrigada, Agnes. Mais alguém tem alguma pergunta sobre esse tópico? Então, eu vou passar para os outros. Tem? Não? Então, tem uma outra iniciativa que a gente está trabalhando para melhorar o processo de curadoria, que é um modelo para predição de conversão de unidades. Porque a gente sabe que os medicamentos eles são cadastrados, às vezes, com uma unidade, por exemplo, ampola, mas ele pode ser prescrito em mililitros, miligramas, sei lá, diversas outras apresentações de unidades. Né? Então, a gente usa esse modelo de conversão, vai usar, né, na verdade, para que a gente usa a conversão de unidades? Né? A conversão de unidades ela é útil, então, para os alertas de superdosagem, para os custos relacionados à farmacoeconomia, porque às vezes a suspensão é de alguns miligramas e não de uma ampola ou de um frasco, por exemplo, né? E para os scores dos medicamentos. Né? Os scores, para quem conhece a NORARM,
aquelas corzinhas que aparecem do lado do medicamento, indicando se é uma prescrição comum ou se é menos comum, né? Mas esse é um processo também bastante trabalhoso que a curadoria faz, porque imagina uma matriz com todas as unidades possíveis de apresentação, de prescrição, para todos os medicamentos e todas as formas que isso pode ser prescrito. Imagina essa matriz, então, com todas as unidades na vertical e na horizontal, né? E daí, para cada medicamento, alguns desses campos, dessas matrizes, são preenchidos, nem todos, né? Então, a gente precisa, por exemplo, entender que a albumina ali, de 50 ml, ela vai ter, tem que fazer toda a conversão de miligrama para frasco ampola, para unidade. Isso também é bastante complexo e também sujeito a erro humano, né? Eu trouxe aqui, na verdade, quando eu pesquisei, eu não localizei um exemplo, mas eu já tinha visto medicamentos com 10 diferentes unidades prescritas, que foi prescrito, né? Então, é bem complexo mesmo de fazer toda essa conversão, e além de trabalhoso, né? Então, a gente está trabalhando num modelo de machine learning clássico para fazer a sugestão, né, para fazer essa predição de conversão das unidades. Esse ainda não está pronto, mas é um dos próximos trabalhos que a gente vai fazer para melhorar para a curadoria. E, por fim, também tem um modelo de predição de resistência bacteriana, que eu acho que é o Henrique que está trabalhando nisso, né? Que a gente também está trabalhando para entender, né, quais são os atributos, como é que a gente pode analisar esses dados para tentar identificar quando um paciente vai desenvolver ou não resistência, né, a determinados antibióticos. Então, leva em consideração vários fatores, como o setor. Por exemplo, o TI talvez tenha maior probabilidade, né? Sexo do paciente, idade e diversas outras informações. Esses, então, são as outras duas iniciativas. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre essa segunda parte. Alô? Eu tenho uma dúvida mais no sentido de como é que vocês integram isso num hospital. Porque vocês precisam de várias informações do modelo de vocês, e pelo menos nas minhas frequências em hospitais, às vezes é meio bagunçado, às vezes é escrito, às vezes é no computador. Como é que isso consegue chegar para vocês conseguirem trabalhar? Tu fala da requisição ou de como a gente devolve isso para a farmacêutica? Acho que no sentido geral de todos os dados, assim, dado que um hospital novo chegou no Harm, como vocês chegam ali, o sistema de vocês, o sistema terceiro, vocês integram algum... Entendi, a parte da integração. Então, nós temos um sistema SaaS, né, Software as a Service, que a gente conecta com a maior parte dos prontuários eletrônicos do Brasil hoje em dia, né? A gente faz uma integração, muitas vezes via VIO, via API, diversos formatos de integração, onde a gente consulta, então, no banco de dados do cliente, todos os dados que a gente precisa para fazer a análise dos medicamentos, das prescrições, né? E a gente insere esses dados no nosso banco de dados que fica na nuvem, do formato que a gente espera, né? Então, a gente faz essas análises e, por exemplo, a predição de resistência bacteriana, muitas vezes a gente identifica a necessidade com o usuário, né? A Ana entrevista muito, está sempre em muitos eventos, identifica essas necessidades, essas coisas que são importantes, né, para a gente trabalhar. Então, essas coisas que são priorizadas a gente desenvolve. Por exemplo, a resistência bacteriana, a primeira possibilidade da gente entregar é um relatório, né, para verificar se atende ao que os usuários precisam, né? Então, a gente analisa esses dados, passa pelos modelos e devolve para a farmacêutica inicialmente como um relatório, para que veja se isso já entregaria valor, né? Quer complementar? Eu acho que uma dúvida que acho que todo mundo deve ter, a nossa integração é um dos pontos mais importantes, né? E que a Júlia é líder. E a dificuldade é justamente saber que campo do hospital, que campo está o dado certo para vir para o nosso campo, né? Essa parte de integração é que eu acho que tu estava te referindo, né?
que a gente tem que fazer em cada hospital, em cada sistema diferente. É um dos pontos mais difíceis até para vários sistemas, né? E acho que o nosso grande forte é esse, né? Essa nossa equipe de integração fantástica, né, que a gente tem, que faz com que todos os dados venham no local correto, na forma correta, e é uma das partes que a gente tem na implantação que precisa de muita validação, né, dos farmacêuticos, dizendo, né, se o dado está vindo corretamente, para que esse resultado seja adequado, né. Vou repetir a pergunta, então. Quando o hospital tem dose unitária, como que a gente faz para considerar, por exemplo, na farmacoeconomia, né? É isso. A gente considera o item, eu não sei se o item versus a dose que está prescrita. Se a dose unitária vai ser feita de acordo com o que está prescrito, não precisa fazer nenhum cálculo, porque a NOHARM considera o que está prescrito. Né? Então, a gente considera na dose. O que tem que fazer, às vezes, é o inverso. Na farmacoeconomia, quando, por exemplo, eu prescrevi 3 miligramas de morfina e eu vou dispensar 10 miligramas de morfina, né? Não tenho dose unitária. Aí a gente precisa descrever, a gente tem uma parte que tu coloca o valor que tu está dispensando. Então, qual é a economia que eu tenho que considerar? 10 miligramas e não 3. Porque eu vou dispensar a ampola inteira. No caso da dose unitária, a NOHARM já considera como se fosse todo mundo dose unitária, com aproveitamento de dose, né? Se tu não tem dose unitária, tu tem, às vezes, aproveitamento de dose na unidade. E aí tu considera aquele valor que a NOHARM já traz. Se for o contrário, tu vai ter que colocar o valor, a quantidade que tu está dispensando. Não sei se ficou claro. Ali com relação ao custo, né, que vocês trazem, tem como separar por marcas, né, referência, enfim, se esse custo médio pega todas as marcas padronizadas na instituição e faz o custo médio por substância associada? Depende de como que está organizado no sistema. Por exemplo, se na prescrição vai ser considerada o código mestre, ele vai considerar o custo médio do código mestre. Se vocês vão trazer como item o código do medicamento é o item que está sendo comprado, ele vai trazer o custo médio daquele item que está sendo comprado. Tem que ver como que vai ser a integração em relação a isso. Então, mesmo ele associando a substância, ele puxa o código e o custo, todas as informações. Tá. Ele puxa o código, e aí a gente tem que fazer toda essa configuração de substância com esse código. Então, por isso que a gente precisa ter uma inteligência artificial que ajude nesse processo. Né? Obrigada pela pergunta. Obrigada, Ana. Alguma outra pergunta? Então, pessoal, eu vou passar para o Joaquim, que vai continuar aqui para a gente a palestra. Obrigada, pessoal.